Muito bem, irmãos, o meu tema nesta noite é o que vocês estão vendo aí, Mateus 5,4. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5,4. Veja o que diz esse texto, Mateus 5,4. Nós estamos aí em Mateus 5,4, num dos grandes sermões de Mateus. Mateus registra grandes sermões de Jesus, e esse é o primeiro deles, em Mateus 5. O Sermão do Monte. É o maior sermão que nós temos registrado aqui no Novo Testamento, o maior sermão de Jesus registrado aqui no Novo Testamento. Diz assim, Mateus 5,4: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse é o nosso texto desta noite. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vamos ler todos juntos esse texto. Todos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os irmãos vão acompanhar aqui, eu preparei alguns slides, e os irmãos podem ver que esse texto pode ser dividido em duas partes. Eu costumo fazer as divisões dos textos em algumas partes para facilitar o acompanhamento dos irmãos, para fins didáticos. Então, esse texto, esse pequeno versículo, fácil de decorar, fácil até certo ponto de entender também, eu dividi em duas partes. As duas divisões são as seguintes: o versículo trata em primeiro lugar de um fato, e em segundo lugar trata de uma promessa. É isso que nós temos nesse versículo, e é muito fácil você detectar essas duas divisões no versículo. O texto diz, bem-aventurados que choram, aqui nós temos um fato, e depois, pois serão consolados, aqui nós temos uma promessa. Qual é o fato que aparece aqui? Na sequência, você vê o fato qual é? Os filhos do reino choram. Você pode dizer que isso é algo óbvio, mas hoje em dia isso não tem sido tão óbvio assim. Por quê? Porque tem sido transmitido, usando aqui as palavras do reverendo Josafá, que falou na sessão anterior, tem sido vendido um evangelho açucarado. O evangelho apenas de risos e de alegrias e de realizações. Eu costumo dizer que é o evangelho da Disneylândia. É o evangelho cor-de-rosa. É o evangelho da Cinderela. Cheio de bichinhos fofinhos, cheio de florzinhas alegres. Quando na realidade esse evangelho não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós nos deparamos com uma realidade distinta. O reverendo Josafá Vasconcelos mencionou a necessidade de alguém tomar a cruz e seguir a Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por amor de mim, ganhá-la-á. E nós ouvimos isso agora há pouco. E isso está em franco contraste com tudo que tem sido pregado hoje em dia. É curioso notar isso. Tem sido ensinado por aí afora um evangelho que diz o seguinte: se você quer ser feliz, realizado, rico, alegre, satisfeito, você tem que vir para tal igreja e abraçar aí o evangelho que está sendo pregado, esse evangelho de Disneylândia que tem sido anunciado por aí afora. E fazendo isso, então você será feliz, alegre, vibrante, uma vida de grandes realizações. Eu me lembro, quando eu era jovenzinho, eu gostava de cantar uma música na igreja. Foram os tempos em que essas coisas começaram. Essas coisas começaram há algumas décadas atrás. Eu pude assistir o modo como essas coisas começaram a se insinuar lentamente nas igrejas. E eu me lembro de alguns pastores percebendo esses perigos, o perigo do evangelho cor-de-rosa,
o perigo do evangelho do parque de diversões. E os pastores na época percebendo, detectando esses perigos e fazendo alguns alertas, mas as pessoas como que não escutavam muito essas coisas, porque pareciam problemas pequenos, e esses problemas foram crescendo mais e mais. Eu me lembro, quando ainda era adolescente, surgiu no meio evangélico uma música e todas as igrejas cantavam, e a música dizia o seguinte: quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Já ouviram essa música? Quem não ouviu não perdeu nada. Mas os jovens cantavam essa música. Quem tem Jesus gosta de cantar, e batendo palma ali, tá todo mundo cantando, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, todo mundo cantava, oi, cai a cola. Mas eu gostava dessa música. Era gostoso ouvir isso e cantar isso. Quem tem Jesus gosta de cantar, é verdade, mas o que vem depois não é real. Nós aprendemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que quando nós temos Jesus é verdade. Ele enche o nosso coração de satisfação. Isso é verdade. Quando nós conhecemos Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, como o Senhor Jesus disse, rios de água viva fluem do nosso interior. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Nós conhecemos essas realidades e não conhecemos apenas das leituras que nós fizemos. Nós conhecemos essas realidades porque nós as experimentamos. Nós já comemos, nós já bebemos, nós já experimentamos os rios de água viva no nosso interior. Nós não temos mais aquele vazio terrível que nos torturava e nós não sabíamos por quê. Nós não temos mais, quando nós nos deitamos colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, nós não sentimos mais aquele abismo gigante se abrindo dentro de nós. Não sentimos mais isso. Isso desapareceu. Aquele abismo gigantesco, aquele vazio enorme que se chama infelicidade, aquilo desapareceu para nós. Nós agora temos a satisfação que Cristo dá. Nós não temos mais fome, nós não temos mais sede. Ele nos deu do seu pão, matou a nossa sede com a sua água, com o seu próprio sangue. Ele nos encheu, Ele fez com que tivéssemos rios de água viva correndo do nosso interior. E tudo isso é verdade, mas isso não nos transformou em pessoas bobas, em tolos que vivem rindo à toa. A grande realidade é que existe na vida cristã um paradoxo. Existe na vida cristã um conflito. Existe na vida cristã uma mescla de satisfação e de inconformismo. Uma mescla de felicidade, esperança e lágrimas. Assim é o crente equilibrado. O crente equilibrado, ele vive nessa dialética, ele vive dentro dessas aparentes contradições. Ele experimenta entusiasmo, esperança, alegria, o vislumbre da glória, mas ao mesmo tempo ele se sente insatisfeito, triste, pesaroso, cansado, clamando: vem, Senhor, estou cansado. Assim é a vida cristã. O crente, ele não vive ali rastejando, triste, angustiado, deprimido, mas também não vive saltando e pulando o tempo todo como na musiquinha que eu acabei de cantar. Ele tem na sua vida esse equilíbrio. Nós vemos isso, por exemplo, quando nós olhamos para a cruz, durante, por exemplo, a ceia do Senhor.
O que é a ceia do Senhor? É um momento de alegria ou é um momento de tristeza? Muitos dizem, é um momento de tristeza, temos que nos entristecer e lamentar pelos nossos pecados. Outros dizem, não, é um momento de alegria, temos que fazer um grande banquete, uma grande festa durante a ceia. Mas a grande realidade é que a ceia, na ceia do Senhor, o que nós temos é uma mescla das duas coisas. Nós ficamos tristes porque lembramos do preço do nosso pecado. O quanto o Senhor sofreu por causa do nosso pecado. E nos entristecemos. E ao mesmo tempo nos alegramos. Porque vemos que o Senhor entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então nós, durante a ceia nós sentimos o mel da alegria, do perdão e da graça. Mas ao mesmo tempo experimentamos o absinto amargo, que nos faz lembrar o quanto o nosso pecado é terrível e o quanto ele custou caro. Assim é o crente, ele caminha assim, é por isso que ele é uma pessoa normal. Ele não vive deprimido, rastejando no vale da sombra da morte o tempo todo, mas também não vive saltando o tempo todo e pulando o tempo todo, com o cálice transbordando. Não, ele caminha nessas duas realidades. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um dos aspectos da vida cristã sendo apontado. Não é aqui o aspecto que realça a nossa satisfação, o nosso entusiasmo, a grandeza da alegria que nós temos em Jesus, mas é um outro aspecto que tem sido negligenciado hoje em dia. Nós temos que aprender, temos que lembrar, como crentes equilibrados, como pessoas que conhecem o evangelho verdadeiro, temos que lembrar, os filhos do reino choram. Os filhos do reino choram. E se você é um filho do reino, isso significa que você vai, de vez em quando, chorar. Agora veja, na sequência aqui, por quê? Por que os filhos do reino choram? Não vivemos chorando, como eu já mencionei. Existe um equilíbrio, deve existir um equilíbrio. Mas por que, eventualmente, por que em diversas situações, nós, os filhos do reino, nós, os crentes, choramos? Evidentemente, não é por causa de alguma perda pessoal. Não é por isso que nós choramos. As pessoas choram porque perderam alguém ou alguma coisa. Os filhos do reino choram por isso também, mas não é desse choro que o texto está falando. Não é do choro que nasce disso que Jesus fala. Então, por que os filhos do reino choram? Eu coloquei aqui os motivos. E se você é um filho do reino, você vai se identificar com esses motivos. Veja o primeiro deles. São, na verdade, apenas dois. E eu quero que você veja então o primeiro deles. Os filhos do reino choram por causa do pecado presente em sua vida. O pecado que está presente na sua vida e que o oprime. É por isso que o filho do reino chora. Para o filho do reino, o pecado é algo que o faz sofrer. O seu pecado pessoal o faz sofrer. E por isso ele chora. Por isso ele padece. É muito interessante nós olharmos para o meio evangélico hoje em dia e percebermos uma realidade extremamente indiferente ao pecado. As pessoas vivem na iniquidade, as pessoas praticam coisas horríveis e não demonstram nenhum grau de sofrimento e dor por causa do mal que fizeram, por causa do pecado que praticaram. É interessante notar, as pessoas dizem o seguinte, as pessoas dizem, Davi ele cometeu pecados horríveis, Davi cometeu adultério e assassinato,
E nós olhamos para esse lado da vida de Davi como se isso fosse uma licença para nós fazermos as mesmas coisas. Mas a pergunta que alguém já fez e que deve despertar a nossa mente é a seguinte: nós, de fato, somos capazes de pecar como Davi. Mas a questão é, será que podemos nos arrepender e chorar os nossos pecados como Davi? Nós podemos sim pecar como Pedro. Podemos negar o Senhor como Pedro, sim, grande surpresa, claro que podemos. Mas a grande pergunta é, será que nós podemos também chorar amargamente como Pedro por causa dos nossos pecados? Os filhos do reino choram e eles choram. Um dos motivos pelos quais eles choram é a presença do pecado em sua vida, um pecado que os oprime. Vamos ver o Salmo 32. Acompanhe na sua Bíblia o Salmo 32, versículos 1 a 5. Abra sua Bíblia e veja o que diz esse texto. Salmo 32, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 32, versículos 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. É interessante esses dois versículos. Por quê? Porque esses dois versículos mostram um conceito de felicidade. Quem é feliz de acordo com esse salmo? De acordo com esse salmo, quem é feliz não é quem tem coisas. De acordo com esse salmo, quem é feliz não é quem se realizou na vida profissional ou na vida acadêmica. E também não é feliz quem se realizou na vida econômica. Aqui nesse texto, o homem feliz é o homem perdoado. Esse é o conceito de felicidade nesse salmo. Quem é feliz, de acordo com o salmista? O homem perdoado. Esse é feliz. Agora vejam a sequência. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. O que ele calou? Ele calou os seus pecados. Ele estava no pecado e não confessava o seu pecado. E por causa disso, ele adoeceu. O texto diz, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Existe uma outra tradução que fala que os meus ossos se tornaram como que em sequidão de estio. Esse homem, por causa do seu pecado, ele perdeu peso. Esse homem, por causa do seu pecado, ficou doente. Você que gosta de ir na academia perder peso, tem aqui uma grande receita para perder peso. Excelente. O salmista perdeu peso, secou, emagreceu, adoeceu. Por quê? Ele sofreu, ele adoeceu, ele emagreceu, ele secou, porque ele tinha consciência do seu próprio pecado. O versículo 5 continua dizendo, confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Mas vejam o que aconteceu com ele antes. Por causa da consciência do seu pecado, ele padeceu, chorou, adoeceu, perdeu peso, quase morreu por causa do seu sentimento de culpa, por causa da sua consciência que o acusava. Veja o que diz Isaías 66:2. Observe esse texto, Isaías 66:2. Abra sua Bíblia bem depressa, nosso tempo é curto. Isaías 66:2 diz assim, veja o que diz. O contexto fala sobre a edificação do templo de Jerusalém, fala sobre a importância secundária do templo. No versículo 2, o Senhor diz assim, a minha mão fez todas essas coisas.
e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este homem, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Esse é o homem para quem eu vou olhar, o homem contrito, o homem que padece, o homem que chora por causa do seu pecado. Esse é o homem para quem eu olharei. Eu não vou olhar para os templos, eu não vou olhar para as pompas da religião exterior, eu não vou olhar para o cerimonialismo judaico, não vou olhar para isso, não vou olhar para essas coisas. Eu já fiz coisas maiores, eu sou o Criador de tudo. Eu vou olhar para o homem que tem o coração apertado, o homem que treme diante da minha palavra, que se arrepende, que se sente ali contrito diante da minha palavra. Este é o homem para quem olharei. Os crentes de verdade, os filhos do reino padecem, eles sentem essa contrição, eles choram por causa do seu pecado. Veja o que diz Lamentações 3, Lamentações 3:38. Veja o que diz esse texto. É o texto que mostra o profeta Jeremias olhando para a destruição de Jerusalém depois da invasão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que devastou a cidade. A cidade ficou totalmente destruída, em total miséria. As pessoas estavam passando fome, a tal ponto das mulheres comerem os seus próprios bebês. Tamanha era a fome que estavam devorando suas próprias crianças. E Jeremias viu essa miséria toda, o sofrimento todo do povo, por causa do juízo de Deus. E ele escreveu então Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 38, ele diz o seguinte: não é o Altíssimo que envia tanto o mal como o bem? Por que se queixa ainda o homem vivente? E ele prossegue dizendo: queixe-se cada um dos seus próprios pecados, é uma tradução alternativa. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Diz no versículo 40, examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor, levantemos o coração e as mãos para o Deus dos céus, dizendo, nós transgredimos e fomos rebeldes, e tu não perdoaste. É importante observar essas realidades na palavra de Deus. O povo de Deus sofrendo, o povo de Deus padecendo por causa do seu próprio pecado, e os profetas estimulando o povo ao clamor, às lágrimas de arrependimento por causa do seu pecado. Os filhos do reino choram por causa disso também. Nós vemos em Mateus 26:75, veja o que diz Mateus 26:75, diz assim: e Pedro lembrou-se do que Jesus dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Por que Pedro chorou? Por causa da consciência do seu pecado. Por que os filhos do reino choram? Porque eles se sentem oprimidos pelo seu próprio pecado. Eles se sentem insatisfeitos por causa da sua própria iniquidade. Os filhos do reino sentem uma insatisfação contínua consigo mesmos. Eles nunca estão satisfeitos com a sua vida espiritual. Eles sempre percebem a sua pecaminosidade e a sua vileza. Eles sempre percebem quão distantes estão do ideal de Deus. Eles sempre que abrem a Sagrada Escritura, percebem a palavra de Deus apontando as suas falhas, o quanto eles ainda têm que crescer, e por causa disso, eles se entristecem, eles se alegram, glorificam a Deus porque já caminharam bastante, mas eles sabem o quanto têm que amadurecer, o quanto precisam mudar, e eles padecem, eles choram, eles se lamentam por causa disso. Santo Agostinho, Santo Agostinho, nos momentos finais da sua morte, da sua vida, quando estava prestes a morrer, às portas da morte, dizem os seus biógrafos
que ele ali no seu leito de morte, ele permitia somente que algumas pessoas mais próximas dele entrassem ali, e ele morreu chorando e lendo os salmos penitenciais, confessando ao Senhor os seus pecados e se lamentando pelas coisas que ainda havia na vida dele, que ele não tinha conseguido ainda superar. E morreu chorando, dizendo: Senhor, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. É por isso que os filhos do reino choram. Eles choram porque olham para si e percebem a sua pecaminosidade e a sua vileza. E suplicam ao Pai: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ajuda-me a vencer essas falhas, ajude-me a vencer esses pecados, porque esses pecados não honram ao Senhor, e esses pecados têm trazido sofrimento para a minha vida e para a vida das pessoas que me cercam. Por isso os filhos do reino choram, por isso eles padecem, eles têm plena consciência da sua própria vileza e padecem por isso. Dizem que certa vez São Francisco de Assis estava se queixando dos seus pecados. Nós devem pensar, mas pode falar de Santo Agostinho e de São Francisco de Assis, não é pecado? Você vai falar? É tudo católico? Santo Agostinho não era católico, ele, na época não havia reforma protestante ainda, ele era um cristão da igreja antiga. E São Francisco de Assis viveu no século XIII, então não tinha ainda igreja batista na época. Então, se você se convertesse no século XIII, você ia ser de alguma facção da igreja romana, não teria outra opção, não teria como você ser protestante da igreja batista, da Junta de Missões Nacionais, não teria como, naquela época, século XIII, não tinha outro jeito. Ou você seria católico ou você seria muçulmano, não teria outro jeito. Francisco de Assis era um cristão e, como cristão, estava sujeito ali à igreja da época. Assim como Lutero esteve sujeito à igreja da época também quando se converteu, até que ele foi excomungado. Mas dizem que Francisco de Assis, quem não gosta que eu falo São Francisco, eu posso chamar de Giovanni Bernardone, que era o nome dele mesmo. Eu era pastor de uma igreja, eu comecei a falar de São Francisco, os irmãos se escandalizaram, ficaram bravos comigo, brigaram comigo lá fora, para que São Francisco é coisa de católico e tudo mais. Aí eu falei, então tá bom. Então comecei a contar as histórias de São Francisco, mudando o nome, colocando o nome original dele, que é Giovanni Bernardone. Aí todo mundo gostou, todo mundo virou fã do São Francisco, sem saber que era fã do São Francisco. Todo mundo virou devoto de São Francisco, sem saber que o Giovanni Bernardone era o São Francisco. Não contavam com minha astúcia. Todo mundo virou devoto e não sabia que era devoto. Mas enfim, Giovanni Bernardone para alguns, São Francisco de Assis para outros, ele estava se lamentando do seu pecado e dizendo: Senhor, não existe pessoa pior do que eu. Não existe um pecador pior do que eu. Não há nessa terra, em todo o mundo, na história da humanidade, nunca existiu um pecador tão perverso quanto eu. Nunca. E um dos seus amigos se aproximou dele e disse: Francisco, menos. Não falou menos, os jovens de hoje falam menos, né? Mas disse algo parecido. Francisco, maneira um pouco, porque você, tudo bem, nós somos pecadores, mas você dizer que você é o pior pecador do mundo, desculpe, Francisco, isso já é um exagero, você está pegando pesado demais com você. Seja um pouco misericordioso com você. E Francisco disse: mas eu sou o pior pecador da terra, e eu sofro com isso. E o seu amigo então disse: não, você não é. Você não é. E eu sei que você não é, porque nós conhecemos assassinos terríveis,
assassinos cruéis, adúlteros, maldosos, ladrões, assaltantes, roubadores, blasfemos. Nós conhecemos pessoas assim e você não é assim. Ele respondeu o seguinte: se esses ladrões, assassinos, assaltantes, adúlteros, roubadores, mentirosos e blasfemos tivessem recebido a graça de Deus que eu recebi, na mesma medida que eu recebi, eles seriam muito mais santos do que eu. Muito mais. Por isso eu sei que eu sou o pior pecador que já pisou nesta terra. Por quê? Os filhos do reino choram. Eles choram porque têm consciência do seu pecado. Eles choram porque sabem que existem áreas na sua vida que precisam mudar. E enquanto eles caminham para a perfeição, quando estarão um dia com o Senhor, eles sabem que têm que lutar com essas coisas. E choram todas as vezes que são derrotados. Por isso, os filhos do reino choram. Mas há uma outra razão. Vejam a segunda razão. Veja o que diz aí nesse slide. Os filhos do reino choram por causa do pecado presente no mundo e que oprime os justos. O outro motivo que faz com que os filhos do reino chorem é a realidade perversa que os cerca. Os filhos do reino, os crentes, eles não suportam, eles não aguentam permanecer o tempo todo cercados de tanta injustiça, de tanta imundícia, de tanta mentira e de tanta oposição. Eles muitas vezes se cansam e tropeçam e choram e lamentam porque não suportam mais a jornada nesse mundo mergulhado no pecado. Eu disse a vocês que eu tenho uma filha, a minha filha do meio é Helena, ela tem 21 anos agora. Ela já passou pela fase do colegial e já terminou a sua formação na faculdade. E a minha filha Helena, quando ela era adolescente, ela um dia se aproximou de mim, ela devia ter ali os seus 14 anos, 14 ou 15 anos de idade, e ela disse assim para mim: papai, você vai hoje na igreja, quarta-feira, você vai hoje à igreja? Eu falei: claro, filhinha, papai vai dirigir o culto de oração hoje lá, como eu faço toda semana. Nós moramos um pouco longe da nossa igreja, eu moro numa cidade chamada Atibaia, e a minha igreja fica em São Paulo, são 57 quilômetros de distância. Então, ela perguntou para mim que horas eu iria sair de casa para ir à igreja. E eu disse a ela que sairia em tal e tal horário. Depende, cada semana eu saio um horário de casa, dependendo dos compromissos que eu tenho na igreja na quarta-feira. Ela disse para mim: papai, eu posso ir com você? Eu disse: claro, filhinha, hoje eu vou um pouco mais tarde e você pode ir comigo sim. Por quê? Ela disse assim para mim: sabe o que é, pai? Eu preciso, no meio da semana, ouvir um pouco a palavra de Deus, os hinos, as orações, porque eu não aguento mais ouvir tanto lixo e tanta podridão de segunda a sexta, todos os dias, por parte dos meus colegas de classe. Eu não suporto mais. Eles falam sujeiras, imundícias e todo tipo de lixo, desde o começo da aula até o final. E pior, pai, os professores fazem o mesmo. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais a semana toda
tanto lixo sendo jogado na minha cabeça. Eu não aguento mais a semana toda. Tanto lixo entrando pelos meus ouvidos. Eu não suporto mais. Eu preciso de um tempo no meio da semana para ouvir a palavra de Deus, para descansar um pouco a minha mente, porque eu não estou mais suportando isso. Os filhos do rei choram. E choram porque eles não suportam mais a injustiça ao seu redor. Toda a podridão e toda a sujeira ao seu redor, eles não suportam mais. Quando nós olhamos para o texto de Jeremias 9, nós vemos o que diz o texto em Jeremias 9. Veja o que diz o texto, Jeremias 9. Abra sua Bíblia e veja. E você deve sentir isso. Se você é um filho do reino, você deve estar cansado. Se você é um filho do reino, certamente você algumas vezes se sente cansado. Você olha ao seu redor e diz: eu não aguento mais tanta sujeira. Eu não suporto mais isso, essa lama toda, eu não suporto mais. Se você não é um filho do reino, você está contente, você está feliz. Porque esse mundo é uma pocilga, esse mundo é um chiqueiro. E se você não é uma ovelha, você é um porco. No reino espiritual, existem esses dois bichos. A ovelha e o porco. Se você não é uma ovelha, você é um porco. E está feliz com este mundo. E vibrando contente. Gostando de se revolver na imundícia e na sujeira. Mas as ovelhas não gostam. As ovelhas não gostam de sujeira. As ovelhas não gostam de imundícia. Elas ficam tristes no meio da imundícia. Os porcos não. Os porcos se alegram. Se você é uma ovelha, diante de toda essa sujeira, você chora. Os justos choram. O texto diz assim em Jeremias 9:1. Quando Jeremias viu toda a desgraça de Jerusalém, toda a perdição de Jerusalém, o mergulhar de Jerusalém no pecado da idolatria, da injustiça, de todo o mal. O pecado de Jerusalém mergulhado na apostasia, a cidade, a nação mergulhada na apostasia. Veja o que acontece, veja o que ele diz: ah, se a minha cabeça se tornasse em águas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele queria que a cabeça dele se desmanchasse em água. Lágrimas e lágrimas e lágrimas, até o ponto da cabeça dele se desfazer. Numa enxurrada. Ele diz: ah, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quanta injustiça, miséria, desgraça ao meu redor. Ah, como eu queria que a minha cabeça se desmanchasse em lágrimas. Ele diz no versículo 10, chorarei. Ele diz no versículo 10, chorarei e levantarei meu pranto pelos montes e minha lamentação pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, de modo que ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Os babilônios chegaram e praticaram ainda mais injustiça. Os babilônios chegaram e praticaram ainda males maiores. E ele olhou ao seu redor e chorou. E os filhos do reino choram quando vislumbram esses cenários terríveis de devastação, de destruição, de apostasia, de injustiça. Eles padecem, por isso eles choram. Os filhos do reino choram porque olham para essas coisas. Romanos 8, olhando para o Novo Testamento, nós chegamos em Romanos 8. Em Romanos 8, no versículo 22, o texto diz assim: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, não é somente a natureza que geme, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos. Nós choramos, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Por que nós choramos? Porque nós vemos o pecado ao nosso redor, vemos a injustiça ao nosso redor,
vemos as obras do inimigo à nossa volta, e nós não nos conformamos com isso. Eu me lembro certa vez, eu estava aqui, na região aqui do Nordeste, não me lembro ao certo a cidade em que eu estava, e eu estava no hotel, quando eu desci para ir para as conferências que eu iria participar. Eu me lembro que a funcionária do hotel me viu passando, sabia que eu era pastor, e ela disse assim para mim: pastor, vem aqui um pouquinho. E eu fui até o balcão, ela disse para mim: olha, esse moço aqui, ele é um crente desviado. Diga para ele que ele deve voltar para a igreja. E eu disse: não vou dizer. Disse: por que não? E ele se assustou quando eu disse isso. Por que não? Eu falei o seguinte: porque eu não sei. Eu não sei se ele é uma ovelha ou um porco. Eu não sei. Se ele for uma ovelha, então sim, eu teria condições de dizer volte para a igreja. Mas se ele é um porco, ele não pode ir para a igreja, porque ele só vai causar problemas na igreja como porco que é. E ela disse: mas como nós vamos saber se ele é um porco ou uma ovelha? Eu olhei para ele e falei: está difícil saber se é um porco ou uma ovelha. E ele ficou me olhando sem saber, será que eu sou um porco ou uma ovelha? Eu falei: eu não conheço você, não sei se você é um porco ou uma ovelha. Eu falei: mas eu vou fazer uma pergunta para você. E através dessa pergunta você vai descobrir se você é um porco ou uma ovelha. Ela acabou de dizer para mim que você está fora da igreja. É isso? É. Minha pergunta é a seguinte: você está feliz ou triste? Você está feliz, vibrando e alegre, ou você está triste, arrasado, porque está longe? Se você está triste, você é uma ovelha. Se você está alegre, feliz e satisfeito, você é um porco. Não volte. Não volte. Continue na pocilga, que é o seu lugar. Até o dia em que, pela graça de Deus, você seja transformado numa ovelha. E foi embora. Eu não sei se ele era porco ou ovelha. Eu acho que ele era uma ovelha, porque toda noite eu saía para as palestras e voltava de noite e eu via ele sozinho sentado num canto lá do hotel, triste. Eu falei: acho que não é porco não. Eu acho que eu falei mostrou que ele está triste. Não sei que fim ele teve, mas uma coisa é certa: se ele estava padecendo por causa do seu pecado e padecendo por causa da realidade suja que o cercava, então certamente era uma ovelha que estava no caminho de volta para casa. Eu disse a vocês que existe um fato. O fato é: os filhos do reino choram. Mas não existe só um fato. O versículo também tem uma promessa. Qual é a promessa? Os filhos do reino serão consolados. Essa é a parte mais gostosa, né? Ninguém gosta da primeira parte, o fato. Choramos pelo nosso pecado e pela realidade que nos cerca. Mas existe também uma promessa: os filhos do reino serão consolados. E a pergunta que vem é a seguinte: como os filhos do reino serão consolados? Como nós seremos consolados dessas coisas todas? Bem, em primeiro lugar, nós seremos consolados através das palavras e obras de Cristo. Vejam o que diz o texto de Isaías, um texto messiânico. Veja o que diz. Observe Isaías 61. É um texto maravilhoso esse texto, que mostra como os filhos do reino são consolados. Vejam, onde você deve buscar consolo? Você não deve buscar consolo em coisas vãs, em cisternas rotas que não retêm a água. Você não deve matar a sua tristeza, afogar a sua tristeza por essas coisas em
fontes vazias. Existem fontes verdadeiras de consolo. Veja o que diz aqui. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. São palavras aplicadas ao Messias, a Jesus. Ele leu esse texto na sinagoga em Cafarnaum, mostrando que esse texto dizia respeito a ele. Diz assim: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido e proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. O Senhor Jesus é quem consola. O Senhor Jesus tem palavras de consolo. O Senhor Jesus pode nos ajudar na nossa jornada. Essa dimensão da vida cristã marcada por lágrimas, nós temos recursos para enfrentar essa situação. Nós temos, sim, é verdade, como eu disse, nós temos na vida cristã momentos de extrema satisfação, alegria, entusiasmo, esperança e vibração, mas há os momentos de lágrimas, e nesses momentos o Senhor nos consola. O texto de Isaías mostra que o Senhor, Ele consola os tristes. Mas há uma segunda forma, vejam na sequência: o Senhor nos consola através do ministério do Espírito Santo. É muito triste perceber o modo como o Espírito Santo tem sido tratado nos dias atuais. O Espírito Santo tem sido apontado como a fonte de todos os absurdos praticados pela igreja nos dias de hoje. Nós assistimos certos cultos em que as pessoas se comportam como bichos, uivam, ladram, miam, e se comportam das maneiras mais bizarras. E quando nós perguntamos o que é isso, a resposta é o Espírito Santo. O quê? O Espírito Santo, é o Espírito Santo. Eu fui a uma igreja certa vez, a mulher se levantou e começou a girar. Era um som do helicóptero. Ele ficou girando. E o rosto contorcido enquanto girava. Eu perguntei depois o que é isso. E alguém disse para mim: você não viu nada ainda. Às vezes ela sai correndo pelo corredor e vem tentando levantar voo. E vem lá para frente e cai. É um caos total. Eu disse: mas o que é isso? Ele disse: pastor, isso é o transbordar do Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, isso não é transbordar do Espírito Santo coisa nenhuma. Isso é histerismo carnal. Isso é a blasfêmia contra Deus. Dizer que o Espírito Santo faz isso com alguém é uma blasfêmia contra Deus. Martinho Lutero, quando se deparou com os profetas de Zwickau, que começaram a fazer escândalo e gritar Espírito, 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 num caos completo na frente dele, Martinho Lutero disse o seguinte: olha, esse Espírito que vocês estão clamando, eu dou um tapa no focinho desse Espírito, porque não é o Espírito Santo. Disse Martinho Lutero aos profetas de Zwickau, os falsos profetas de Zwickau: eu dou um tapa no focinho desse Espírito, porque não é o Espírito Santo de Deus, jamais. O Espírito Santo de Deus não realiza essas coisas. Uma das obras do Espírito Santo maravilhosas é o seu papel de consolador. O texto aí que está diante de vocês estão vendo aí na tela o texto. O texto fala sobre o papel consolador do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E ele prossegue dizendo que é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador prometido, o Paráclito. Nas horas de desespero, de tristeza, por causa da realidade que nos cerca, a tristeza por causa da nossa fraqueza, do nosso pecado, o Espírito Santo nos consola. Nós gememos, mas o Espírito nos consola nas nossas fraquezas e nos ajuda na oração. E nos move a dizer Abba, Pai, e a encontrar no Senhor o nosso descanso. E o Senhor nos consola também. Uma terceira forma. No slide, pode voltar o slide. O terceiro item. O Senhor nos consola também. E nos consolará
através do advento de um reino de justiça. Nós seremos um dia plenamente consolados quando o Senhor nos entregar o seu reino. Em Apocalipse 21, versículos 1 a 4, nós aprendemos sobre esse consolo. O texto diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada com uma noiva preparada para seu noivo. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a palavra de Deus mostra esse consolo no futuro, dizendo que nós temos um reino inabalável a nos aguardar lá na frente. E nós um dia estaremos nesse reino, onde não haverá lágrimas, onde nós não choraremos nunca mais. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados em certa medida desde já, pela atuação de Cristo em suas vidas, pela ministração do Paráclito prometido nos seus corações. E serão consolados de forma completa naquele dia em que brilharão como as estrelas no firmamento. Nós podemos seguir cheios de esperança, cheios de consolo, sabendo que um dia estaremos com o Senhor e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O que nós podemos extrair disso tudo? Para nossa reflexão. Em primeiro lugar, terminando essa reflexão, o mundo pensa que feliz é aquele que ri e não se incomoda diante do pecado. Esse é o conceito de felicidade do mundo. Nós vemos no mundo hedonista. Feliz é a pessoa que tem prazeres, que realiza seus prazeres, seus anseios, suas paixões, que segue suas paixões e satisfaz suas paixões. Esse é o conceito de felicidade do mundo. É um existencialismo hedonista. Jesus ensina que o homem feliz é o contrário. É o que agoniza quando pratica ou vê a iniquidade. Esse é o homem feliz, na visão de Jesus. Em qual grupo você se encaixa? O que é a felicidade para você? É a satisfação risonha das suas paixões? Ou é a agonia triste, dolorosa, diante do pecado na própria vida e ao seu redor? Outro fator importante: o consolo para os filhos do reino é substancial no presente e será completo no futuro. Por isso, não se desespere diante do avanço do mal. É importante lembrarmos isso. O mal está avançando e às vezes nos desesperamos. É claro que vamos chorar, é claro que vamos sofrer, mas nós temos que mesclar a esse sofrimento e a essa dor a certeza de que o mal não triunfará. Temos que mesclar a essa visão a certeza de que um dia o Senhor julgará o mal. O império da justiça, de acordo com o Salmo 37, um dia passará. O Salmo 37 fala o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os jovens pensam que isso é promessa de namorada e de namorado. Os jovens pensam isso. Ah, será que eu vou ter uma namorada? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não tem nada a ver esse texto com namorada. Moça, será que eu vou ter um namorado? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Não tem nada a ver esse texto com namorado. Ah, quero entrar na faculdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará
esse texto não tem nada a ver com faculdade. Eu quero abrir uma loja. Agrada-te do Senhor. Esse texto não tem nada a ver com loja. Nada. Esse texto fala do crente que olha ao seu redor e tem o desejo de ver a justiça vencendo e o mal julgado. Esse é o desejo do coração. E esse é o desejo de que fala o Salmo. É o homem que olha ao seu redor e vê o ímpio prosperando. E ele deseja ver o mal sendo punido e a justiça sendo vitoriosa. Então o salmista diz: agrada-te do Senhor. Deleite-se nele, não no mundo à sua volta. Deleite-se nele, porque um dia, esse desejo que você tem no coração, da justiça se estabelecer, ele um dia satisfará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Vai me dar namorada? Não. Você pode até morrer solteiro. E se continuar lendo a Bíblia errado, é capaz de Deus castigar e fazer você morrer solteiro mesmo. Mas quando ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, significa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque a justiça que você aguarda, um dia, ele fará. Tenha esperança, siga em frente, chore sim, chore algumas vezes, você vai chorar, talvez muitas vezes, mas saiba, um dia o Senhor fará justiça e julgará o mal e consolará os justos. Por último, há crentes que com o tempo tornaram-se insensíveis ao pecado presente em sua vida e ao seu redor. É triste isso. Mas há crentes que com o tempo tornaram-se insensíveis ao pecado. O pecado presente em sua vida e ao seu redor. Começaram a dizer, isso é normal. Todo mundo faz essas coisas. O tempo passou, eu sou assim. E tornaram-se insensíveis ao pecado. Se for esse o seu caso, comece a estudar a palavra de Deus, pois por meio dela, ele quebranta o coração indiferente. Se o seu problema é que você não chora mais, porque acha o pecado normal, volte-se para a palavra de Deus, porque ela vai sensibilizar novamente o seu coração, a fim de que você não se deixe levar pela insensibilidade do pecado. Veja o que diz Jeremias 23, vamos terminar com essa passagem. Jeremias 23. Jeremias 23 diz assim, versículo 25. Parece um texto que foi escrito hoje cedo. Jeremias 23, 25. Diz assim: tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Já viram isso em algum lugar? Já viram isso em algum lugar? Parece que esse versículo foi escrito hoje pela manhã. Profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Tive um sonho, Deus me revelou, sonhei. Ok. 26. Até quando se achará isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e o engano do próprio coração? Com os sonhos que relatam uns aos outros, eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tenha palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Sonho é palha, a palavra é trigo. Se você tem um sonho, conte como sonho, só como sonho, nada além disso. É o que está dizendo aqui. E ele diz no versículo 29 a diferença entre o sonho
E a palavra, ele diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha. É isso que a palavra de Deus é. Não é palha, é um martelo, é fogo. E essa palavra é capaz de incender o coração do crente. E é capaz de fazer com que o crente deixe de lado a geleira espiritual em que está. E passe novamente a experimentar o choro dos bem-aventurados. O choro de alguém que olha para o seu pecado e se entristece. O choro de alguém que olha para a sociedade ao redor e não se conforma com o que vê e padece. Homens com esse coração sensível, homens com esse coração que sofre por causa do pecado em sua vida e ao seu redor. Precisamos de crentes assim novamente, crentes bem-aventurados, que choram por causa dessas coisas, sabendo, fiados na certeza de que eles serão consolados. Vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos conceda essa bem-aventurança. A bem-aventurança do homem que chora em face do mal que o rodeia. Senhor Deus, obrigado por essa conferência. Obrigado porque o Senhor nos ensina como é o verdadeiro cidadão do reino. E aprendemos que o verdadeiro cidadão do reino padece. E padece, ó Deus, não por causa de perdas materiais, mas padece porque olha para si e se sente insatisfeito. E padece porque olha para o mundo ao redor e se sente indignado e triste com o que vê. Ó Deus, nós te louvamos porque a sua palavra diz que estes que choram em virtude dessas coisas são bem-aventurados, porque um dia serão consolados. Porque o Senhor há de consolá-los em alguma medida desde já. E o Senhor um dia enxugará dos seus olhos toda lágrima, quando a sua justiça se estabelecer enfim. Ó Deus, dá-nos o coração do homem bem-aventurado. Dá-nos o coração do homem que chora. Dá-nos o coração dos verdadeiros filhos do reino, que não se conformam com a iniquidade, com a injustiça, com o pecado e com a maldade, e que padecem. Dá-nos esse coração, a fim de que, como crentes que somos, o mundo perceba que não pertencemos a este mundo, mas que padecemos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.